Boa noite. Veja no Brasil TV dessa sexta-feira, dia 6 de dezembro. Uma menina de 12 anos morreu baleada quando brincava numa praça no Rio. Em São Paulo, depois de vários casos chocantes de violência, 2 PMs foram presos e 45 afastados nos últimos 30 dias. No Ceará, um rapaz já dominado pelos PMs levou tapas e socos de um dos policiais. E ainda, o governador de São Paulo assinou a lei que proíbe celulares nas escolas. É agora no Brasil TV. Uma menina de 12 anos morreu baleada numa favela da zona norte do Rio de Janeiro. Segundo as testemunhas, os criminosos passaram atirando quando a criança brincava numa praça. Camila Vitória Aparecida de Souza Silva, de 12 anos, estava com o pai na favela do Guarda, em Del Castilho, na zona norte da cidade. Eu falei, minha filha, fica aí abaixada. Aí ela sentou na quadra, aí depois ela se deitou. E ela, pai, eu não, vem não, fica aí. A menina brincava na quadra da praça com outras crianças ontem à noite, quando o tiroteio começou. Camila foi atingida na perna. Depois que acabou os tiros, aí eu fui lá, perto dela, eu e os vizinhos, e nós socorremos ela. Botou dentro do carro e levamos para o hospital. Camila Vitória perdeu muito sangue, foi levada para o hospital, operada pelos médicos, mas não resistiu. Um outro homem foi baleado de raspão e já teve alta do hospital. Segundo a polícia militar, os criminosos chegaram de carro e deram tiros de fuzil em direção à praça, onde havia vários moradores e crianças brincando. Depois do ataque, os criminosos fugiram. A polícia informou que não havia operação policial naquele momento na comunidade. A Delegacia de Homicídio já ouviu os parentes da Camila Vitória e tenta definir de onde partiu o tiro que matou a menina. Investiga se o ataque é mais um capítulo de uma disputa que já dura pelo menos 2 anos entre milicianos que controlam a favela do Guarda e traficantes. A principal linha de investigação é de que os alvos do ataque seriam milicianos que bebiam em um bar. O pai da Camila Vitória contou que a filha era estudiosa e que queria ser veterinária. Ela tinha acabado de passar para o 7º ano e estava animada com o campeonato de vôlei da igreja, onde ia participar pela primeira vez. De presente de Natal, pediu uma joelheira. Os planos foram interrompidos pela violência. Nós estamos todos abalados, né, pelo acontecimento, mas que nem minha esposa é mais forte, né? A esposa, você era muito apegada a ela, tudo dela era no você, e o que aconteceu eu deixo na mão de Deus. Já na zona oeste do Rio, a Polícia Militar fez uma operação contra o roubo de cargas e de veículos na Vila Kennedy, que fica numa região com vários confrontos entre grupos rivais. Os PMs também retiraram barricadas usadas pelos bandidos para dificultar a movimentação da polícia. Por causa da operação, 10 escolas não tiveram aulas e uma clínica da família suspendeu o atendimento. Não houve registro de prisões. Câmeras de segurança flagraram um policial militar agredindo um jovem durante uma abordagem no Ceará. O caso aconteceu nesta rua de um bairro da periferia de Sobral, no norte do estado. Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro da polícia para em frente ao mercadinho da família. Os policiais saem e um deles começa a agredir Gabriel, de 18 anos. O padrasto do jovem presenciou tudo e tentou gravar a agressão, mas foi impedido. Eu fiquei desesperada. Eu olhei para o policial e disse, por que tu fez isso com meu filho? Por que tu fez isso com meu filho? As imagens mostram que antes de sofrer a agressão física, Gabriel xingou os policiais. A família diz que isso aconteceu porque os mesmos PMs abordaram o rapaz minutos antes, enquanto ele fazia uma entrega, e quebraram o celular dele, porque ele se negou a desbloquear o aparelho. Voltou chorando, né? E aí estava contando lá pro pai dele, contando que tinha tomado o celular dele, tinha quebrado. E foi quando a viatura chegou. Toda a vida eu trabalhei e nada justifica o que eles fizeram comigo, nada. Todo mundo viu que eu estava com a mão na cabeça, me pegaram, me seguraram e justamente me bateram. Tá lá essa câmera para provar, né? O PM foi identificado como cabo Daniel Monteiro Batista.
Segundo o Tribunal de Justiça do Ceará, ele já é investigado por 2 casos de abuso de autoridade e por uma morte durante uma intervenção policial. A Polícia Militar do Ceará informou que está investigando o caso e que, enquanto isso, vai afastar das funções o policial que aparece nas imagens praticando a agressão. O Ministério Público informou que também vai investigar a conduta do PM. Em São Paulo, foi preso o policial militar que executou um rapaz pelas costas. A vítima tinha furtado pacotes de sabão no mercado e outros casos envolvendo violência policial foram divulgados. Em 30 dias, 2 PMs foram presos e 45 afastados. O policial militar Vinícius de Lima Brito foi preso ontem e será encaminhado ao presídio militar Romão Gomes. O PM atirou em Gabriel Renan Soares, que estava fugindo com pacotes de sabão furtados de um mercadinho em São Paulo. Gabriel morreu na calçada, com 11 perfurações pelo corpo. O PM estava de folga fazendo compras. Na decisão de ontem, a juíza Michele Cunha Carreiro disse que, diante da quantidade de disparos efetuada em via pública, são indicativas da periculosidade do agente. Ontem, a Corregedoria da PM divulgou imagens da câmera corporal de um dos policiais envolvidos numa ocorrência em Barueri, na Grande São Paulo. A briga dentro da casa foi filmada por parentes. Um policial dá um mata-leão em Juarez e outro bate nele com um cacetete. Dona Lenilda, mãe de Juarez, também é agredida. O policial grita com ela e a empurra. Em seguida, dá um chute. Os policiais levam a família para a delegacia. Me levaram no camburão, fui atendida, algemada, como se devesse para a justiça. Eu nunca devi para a justiça. A sucessão de registros de violência policial na capital paulista e na região metropolitana levou a Corregedoria da Polícia Militar a afastar 45 policiais nos últimos 30 dias. Entre eles, 12 que participaram da ocorrência na casa da dona Lenilda. E também está preso o soldado Luan Felipe Alves Pereira, que jogou um homem do alto de uma ponte na zona sul de São Paulo. O inquérito aponta que ele praticou crimes como lesão corporal e violência arbitrária. O porta-voz da Polícia Militar, Coronel Emerson Macera, admite que o número de PMs investigados por condutas abusivas é grande. Ele diz que todos os policiais investigados pela Corregedoria passam por reciclagem e que a corporação vai ampliar os programas de treinamento a todo o efetivo. É um número considerado alto, mas nós temos que levar em consideração que estamos num momento atípico, com várias ocorrências num curto espaço de tempo. Isso não é comum, mas é necessário para que a gente consiga, em primeiro lugar, garantir a lisura nesse processo de prestação de contas que nós temos obrigação de fazer, então a lisura das investigações, e também fazer com que um treinamento pontual evite novos problemas futuros. Ainda em São Paulo, o uso de celular está proibido em todas as escolas do estado, inclusive na hora do recreio. 2 irmãs gêmeas e uma amiga na mesa no intervalo da aula. E um silêncio total. Quem domina a atenção das 3 é o celular. Posso perguntar o que vocês tanto estavam fazendo no celular aqui? Ai, eu vou confessar, eu tava lendo. Tava lendo. Eu tava lendo mangá. Vai sentir falta? Com certeza. Mas as próprias alunas reconhecem que a proibição pode ser boa para todo mundo. Agora é lei em todo o estado de São Paulo. Tanto na rede pública quanto na particular, a partir do ano que vem, estudantes estão proibidos de utilizar celulares e outros dispositivos eletrônicos com acesso à internet dentro das escolas, em qualquer ambiente. A regra vale para todo o período em que o estudante estiver na escola: aulas, intervalos, recreio e atividades extracurriculares. Os estudantes que levarem o celular para a escola terão que deixar o aparelho guardado de forma segura, sem a possibilidade de acessá-lo. As secretarias de ensino municipal, a secretaria estadual e cada escola particular deverão estabelecer as regras para guardar os aparelhos. Pela lei, se o aparelho sumir ou quebrar durante o armazenamento, a responsabilidade é do aluno que levou o aparelho para a escola.
cada escola tem uma realidade diferente. A gente tem o exemplo da cidade do Rio de Janeiro, que implantou essa medida no ano passado, e eles levaram alguns meses para ir conversando. A gente vai soltar uma regulamentação detalhando na prática como funciona. Mas, muito provavelmente, essa regulamentação vai incluir que tem várias opções para cada escola escolher o seu caminho. O celular só será liberado em atividades pedagógicas que justifiquem a utilização. A lei, aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa de São Paulo no mês passado, foi sancionada ontem pelo governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. As regras começam a valer daqui a 30 dias, ou seja, no início do ano letivo de 2025. A gente tem muita tecnologia educacional na escola, e isso continua. Então, os alunos eles têm um horário para ler através da tecnologia, fazer redações que a inteligência artificial ajuda na correção, eles fazem matemática gamificada no computador, eles aprendem a programar, eles têm aula de robótica. Então, a gente usa muito a tecnologia, tudo isso continua, mas no computador. O celular, as redes sociais, isso é que fica de fora. Nesta escola estadual, muitos alunos não gostaram da nova lei, mas acham que a mudança pode melhorar a relação entre eles. Dá para perceber que as pessoas, às vezes, criam um vício com o celular, sabe? Você acha que vai acabar tendo mais contato com os amigos, brincando mais, jogando? O que você acha? Acho que vai. Uma relação mais sociável, né? Esse fim de semana vai ter clássico da música popular brasileira no vestibular. É que o álbum Tropicália está na lista de obras literárias de leitura obrigatória para as provas da Universidade Federal de Santa Catarina. Entrar em uma universidade federal exige foco e dedicação. É o sonho do Nicolas, que quer cursar cinema. A rotina dele tem sido assim, de muito estudo. Inclusive agora. É que pela primeira vez no vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, a lista de obras literárias de leitura obrigatória não conta apenas com livros, mas também com um álbum musical. É o disco Tropicália, um clássico da música popular brasileira, lançado em 1968. Eu sou muito grato, cara, para quem teve a ideia de colocar esse álbum aí. Isso não vai ser uma coisa que eu vou estudar só pro vestibular. Com certeza eu vou continuar estudando isso aí o resto da minha vida inteira, porque é uma obra-prima, sabe? Não é só música, é cinema, é tudo que eu gosto, literatura, tudo isso aí está envolvido. O movimento cultural tropicalista se destacou na segunda metade da década de 1960. Impactou significativamente na música, poesia, artes plásticas e cinema brasileiros. Foi marcado por uma abordagem eclética e irreverente. A comissão que organiza o vestibular explicou a escolha dizendo que o disco é visto como um manifesto, considerado fundamental e representativo de uma revolução na música popular e nas demais artes brasileiras. É uma espécie de uma leitura um pouco mais analítica, né? Que o álbum, que uma canção, enfim, propicia. Que é de um certo modo, um convite à sensibilização, né, dos candidatos. Em 2020, a Unicamp também exigiu dos candidatos a leitura de um álbum musical. A obra escolhida foi Sobrevivendo no Inferno, do grupo de rap Racionais MCs. Mas afinal, o que as canções gravadas por Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Gal Costa, Nara Leão e Os Mutantes têm a ensinar hoje sobre a língua portuguesa? Por um lado, tem todo um elogio, claro, da inovação linguística, de uma linguagem mais coloquial do cotidiano. E, por outro lado, um trabalho poético primoroso também, né, na construção das letras, e que depois dialoga com arranjo, com tudo isso, para compor um texto, né, no seu todo. Acho que isso valoriza a música, tirando ela desse lugar de hedonista, né, de só... A música é só um momento que você desliga do pensamento e vai passar o seu tempo com o prazer auditivo. A música também é você entender a cultura, né? Para o Nicolas, as canções do Tropicália têm sido um oásis no meio de tanto estudo. Consegui estudar a hora que eu quisesse, sabe? Eu só pegava ali o celular, botava a música ali, ficava escutando, prestando atenção na letra. E, foi muito massa mesmo.
Prefeitas de 2 cidades do Maranhão foram afastadas por decisões judiciais. A Carla Lima tem as informações para a gente. A prefeita Luciana Trinta já havia sido afastada pelo juiz Marcelo Fontinelli devido a uma ação de improbidade administrativa ainda em 2017. Essa ação é do Ministério Público e Luciana Trinta permanecia no cargo por força de uma liminar. Ontem, o desembargador Frois Sobrinho restabeleceu a decisão da Justiça de Base e afastou a prefeita de Araioses. A outra prefeita afastada foi a Claudimê Lima, de Barão de Grajaú, ela que é do PSD. Neste caso, ela é a primeira prefeita afastada por não permitir a transição para a próxima gestão. Não forneceu os documentos necessários e também as informações que pudessem balizar a equipe de transição do próximo prefeito, o Gleidson Rezende, que é do União Brasil. Além disso, segundo a Justiça de Base, a prefeita apresentou documentos com datas erradas e não cumpriu decisão judicial. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, votou a favor que as redes sociais e as empresas de tecnologia sejam responsabilizadas pelo conteúdo que publicam. A sessão foi retomada com a continuação do voto do ministro Dias Toffoli, relator de uma das ações julgadas. Os ministros discutem o modelo de responsabilização das plataformas digitais. O artigo 19 do Marco Civil da Internet, em vigor desde 2014, isenta provedores, sites e gestores de redes sociais de responsabilidade sobre o conteúdo compartilhado pelos usuários. Pela regra atual, essas empresas só são passíveis de punição se elas se negarem a obedecer uma decisão judicial determinando a remoção do conteúdo. Na semana passada, no início do julgamento, o advogado-geral da União, Jorge Messias, defendeu que as empresas sejam responsáveis pelo conteúdo que publicam. Citou os ataques de 8 de janeiro do ano passado e a disseminação de desinformação durante a pandemia. Para ele, o que está em julgamento no STF é a sobrevivência do Estado Democrático de Direito. Em seu voto, o ministro Dias Toffoli, relator de uma das ações, defendeu que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é inconstitucional. O ministro votou para que as empresas sejam responsabilizadas por postagens ofensivas e ilícitas de seus usuários, quando não tomarem providências para retirar o conteúdo após serem notificadas de forma extrajudicial, ou seja, sem necessidade de ordem judicial. Essa regra já vale hoje para casos de publicações de vídeos íntimos e cenas de nudez. No caso de aplicativos de mensagens, a punição só seria aplicada nos casos em que o suposto crime tenha sido cometido em grupos abertos ou em mensagens impulsionadas. Dias Toffoli também estabeleceu situações em que as plataformas devem ser responsabilizadas judicialmente pelo conteúdo de terceiros, independentemente de terem sido notificadas. Quando elas recomendarem ou impulsionarem conteúdos criminosos, incluindo anúncios falsos criados para dar golpes nos usuários, se os conteúdos forem publicados por perfis falsos ou automatizados, e em casos de crimes contra o Estado Democrático de Direito, terrorismo ou preparatórios de terrorismo, por induzir, instigar ou dar auxílio a suicídio ou automutilação, racismo, violência contra a criança ou adolescente e a pessoas vulneráveis, violência contra a mulher, infração sanitária por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias em situação de emergência em saúde pública nacional, tráfico de pessoas, incitação ou ameaça da prática de atos de violência física ou sexual e divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, que levem à incitação de outros crimes ou com potencial para causar danos ao equilíbrio de eleições. É chegada a hora de reconhecer a existência de uma violência digital, cujos efeitos são devastadores para os indivíduos e para as instituições sociais e públicas.
Seu enfrentamento adequado perpassa necessariamente pela mudança sistêmica e progressiva do meio ambiente cultural digital, tornando-o mais seguro e transparente, e pela garantia de especial e efetiva proteção jurídica aos vulneráveis. Dias Toffoli destacou que as leis que já existem devem ser cumpridas também no ambiente digital. Não é, portanto, ministro Flávio Dino, estabelecer algo que já não esteja na legislação. O que é ilícito no nosso mundo é ilícito no mundo virtual, que é o nosso mundo já. Como eu disse no meu discurso de posse, 13 de setembro de 2018, o virtual hoje é real. O julgamento será retomado na quarta-feira que vem, com o voto do ministro Luiz Fux, que é relator da outra ação. A expectativa no Supremo é de que todo o julgamento será demorado e pode só terminar no ano que vem, depois do recesso do Judiciário. O que for decidido pelos ministros terá repercussão geral, ou seja, deverá ser seguido por todos os tribunais do Brasil. A Anatel vai colocar em prática novas medidas para tentar frear a quantidade excessiva daquelas chamadas de telemarketing insistentes que incomodam muita gente. Para muita gente é um desafio diário. Tem vezes no dia que eu recebo 5 vezes, 4. Às vezes eu estou num momento que é para mim estar concentrado e começa a tocar o celular. Ou tipo, eu estou fazendo alguma coisa importante no celular e toca, do nada. Só em setembro, os brasileiros receberam mais de 11 bilhões de chamadas curtas de centrais de telemarketing, uma média de 15 milhões de ligações a cada hora. Não é de hoje que medidas são colocadas em vigor para tentar dar um pouco mais de paz para os usuários. O prefixo 0303 é uma delas. Quando aparece na tela do celular, o número ajuda o consumidor a identificar que daquela chamada vai vir uma oferta e decide se vai atender ou não. Mas muitas empresas ainda não seguem a regra e usam um número convencional nessas ligações. É por causa disso que a Anatel vai ampliar a regra do 0303. A partir do dia 5 de janeiro, todas as empresas que fazem mais de 10 mil ligações por dia terão que usar o prefixo. O objetivo é incluir uma lista maior de centrais de telefonia que fazem esse tipo de chamada. A Anatel recebe em média 1.300 reclamações por mês de usuários incomodados com excesso de ligações, ofertando os mais diferentes tipos de serviços e promoções. 209 empresas já foram notificadas para adequarem as suas condutas. 50 tiveram serviços bloqueados por não atenderem às recomendações da agência. O Tobias é advogado e explica que o consumidor tem o direito de não ser incomodado com esse tipo de chamada. A publicidade em si ela é permitida, mas o abuso desse direito, né, que viola preceitos legais e princípios do ordenamento jurídico brasileiro, acabam prejudicando em muito o consumidor. Além de recorrer à Anatel, os usuários que sentirem que tiveram seus direitos violados podem registrar uma reclamação no PROCON ou ainda buscar assistência jurídica. O PROCON é uma alternativa administrativa, né, extrajudicial, que costuma ser mais célere e mais econômica para o consumidor. E, ademais, caso haja necessidade, mesmo depois de ter se procurado o PROCON, de se ingressar com uma ação judicial, essa procura ao PROCON, essa reclamação junto ao PROCON se torna um elemento probatório adicional na hora de se comprovar o seu direito. A gente fala agora de um alerta para falsificação de dinheiro, principalmente nesse período de fim de ano, com o aumento da movimentação no comércio. Esse crime está cada vez mais comum. Foi com R$50 de verdade que uma mulher da cidade de Cáceres pagou por essas 12 notas falsas, depois de ver um anúncio como esse na internet, com aparência de empresa séria, estruturada, que usa as palavras falso e solução na mesma frase, como se fosse uma coisa certa. 99% dos casos que a gente trabalha, as pessoas relatam que compraram por meio de anúncio na internet. A grande parte desses envios ocorre da região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. O delegado alerta para não se iludir com as promessas de dinheiro fácil. A encomenda pode até chegar pelos correios, mas a Polícia Federal vem logo em seguida. Foi o que aconteceu com a mulher que comprou essas notas. Ela foi presa em flagrante, colocada à disposição do Poder Judiciário. Ela era primária.
A partir de agora, vamos concluir as investigações e tentar descobrir quem é o falsificador dessas notas. Um dos desafios do combate a esse crime é identificar se a nota é verdadeira ou não. A falsificação está cada vez mais sofisticada, mas a tecnologia para enfrentar isso também. Cada nota falsa apreendida em Mato Grosso hoje passa por esse laboratório de perícia de documentos. Aquele equipamento ali faz uma espécie de raio-x da nota. Olhando assim, as duas me parecem verdadeiras. Mas o Lenildo, que é perito da PF, vai mostrar pra gente a diferença, né? Além da cor, a gente consegue ver outros detalhes, como, por exemplo, a marca d'água. Nós temos aqui a marca d'água, né, bem definida na cédula verdadeira, enquanto na simulação você tem ela completamente mal feita. Fora o número, que é o número da cédula, tem que bater. E no caso dessa falsificação aqui, ele não existe, simplesmente. Isso aqui dá para ver contra a luz por uma pessoa, né? Pega a cédula e olha. E além disso, há outros elementos, como por exemplo, fio de segurança é um dos elementos presentes nas cédulas, exceto a de 2 e de 5 reais, mas que deve estar presente em todas as outras cédulas. Tá, Lenildo, aqui com esse equipamento ficou até fácil a gente ver qual nota é verdadeira. Mas e eu na minha casa? E o comerciante no comércio dele? Aqui nós temos o valor da cédula que fica alternando entre o valor e o número reais. Na falsificação, como ela é uma impressão, o falsário normalmente escolhe entre o valor da cédula ou o nome reais para poder imprimir. Então ela não alterna. As notas de R$200 verdadeiras têm um reforço a mais de segurança que dificulta a falsificação, como o número em tinta variável à visão, que oscila a cor conforme a gente mexe a nota. Principalmente para o comércio, que está num período de promoções, vendas aquecidas, o risco de circulação de notas falsas agora aumenta. Algumas ferramentas ajudam a analisar. Temos as lupas, nós temos aquelas lanternas UVs, né, que no ambiente escuro você consegue identificar alguns elementos de segurança. Mas mesmo assim, a olho nu, muitas vezes, e com ferramentas assim, pouco eficientes, a gente se confunde. Veja a seguir os produtos que mais estão pesando no bolso das famílias brasileiras na ceia de Natal desse ano. É daqui a pouquinho. A ceia de Natal está mais cara esse ano. É o que diz um levantamento da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. A carne e o azeite de oliva, por exemplo, são os produtos que mais pesam no bolso das famílias brasileiras. Ana Mariana aproveitou logo o início do mês para dar uma olhada nos preços dos produtos natalinos no supermercado. Vim começar a olhar os preços, né, dar uma olhadinha como é que tá o panetone, o chester, peru. Aproveitar, né, para reunir a família. O problema é que quase tudo está mais caro quando comparamos com os preços do Natal passado. Preço bom não existe, né, infelizmente. Mas a gente tem que dar uma observada, né, sempre estar olhando o local mais em conta. O que fugiu assim, eu acho que da mesa da dona de casa, da familiar, hoje eu acho que foi o azeite, né, o azeite extra virgem, que está um absurdo de caro, sem contar as carnes, né? A coxa mole, essas carnes que a gente come, né, no dia a dia, frango também, né? Aí, se a gente não procura um local melhor para comprar, fica mais difícil ainda. Para você levar as coisas boas para sua casa, você tem que dar uma pesquisada. No geral, as ceias de Natal e Réveillon desse ano devem ficar um pouco mais caras com relação a 2023. Segundo um levantamento realizado pela FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, esse aumento deve superar a inflação. O índice ficou em 9,16%, enquanto a inflação acumulada em 12 meses é de 4,76%. Esse aumento foi puxado pela alta das carnes, que ficaram em média 15% mais caras. Mas o vilão da ceia de Natal é mesmo o azeite de oliva, que subiu 21,30%. Com base no índice de preços ao consumidor, o preço médio da cesta ficou em R$ 439,90. No ano passado, o valor era de R$ 402,45. A pesquisa avaliou 15 produtos da cesta de Natal e 11 da lista de outros itens natalinos. A economista explica os aumentos.
problemas climáticos, menores pastos, faz com que encareça, fique mais caro o custo de produção. Estamos sentindo o valor maior, tanto da carne como do lombo do porco e coisa parecida, também com relação ao peru, que são importantes dentro desse contexto. Além disso, a alta do dólar também influenciou no aumento, já que muitos desses produtos ou alguns insumos de produção são importados e dependem do câmbio. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias você vê no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. Tchau, tchau.